Olá, nessa sessão introduziremos mais uma grandeza geométrica que caracteriza as curvas, que chamaremos a seguir de torção. Então vamos relembrar o seguinte: na sessão anterior, vimos que a derivada do vetor binormal, a derivada de B de S. Aqui vamos supor que a nossa função vetorial está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, vimos que a derivada do vetor binormal é um múltiplo do vetor normal n de S. Então, isso quer dizer o seguinte: assim, para cada S existe um número real, que vamos, na verdade, uma função, na verdade, tal que, ou com a seguinte propriedade, tal que P' de S, onde o linha aqui quer dizer derivada em relação ao comprimento de arco, é igual a menos tal S n de S. Então, esse tal S, na verdade, aqui é apenas essa constante de proporcionalidade que liga a derivada da função vetorial binormal com o vetor normal unitário. Então, essa função, note, para cada S aqui, eu tenho uma constante diferente, eu posso ter uma constante diferente, então, na verdade, o que a gente tem é uma função. Então, essa nova grandeza que a gente acabou de introduzir será chamada de torção. Então, tal função é chamada de torção. Vamos colocar aqui uma definição mais formal de torção. Definição. Então, a ideia é a seguinte: seja R de S, vamos começar tudo para uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, ok? Depois a gente pode, utilizando a regra da cadeia, definir esses caras para uma parametrização arbitrária. Então, seja R de S, uma parametrização pelo comprimento de arco, de uma curva C, tal que uma curva C que tenha curvatura não nula, ok? Senão a gente não consegue definir a torção. Então, chamamos de torção a função definida da seguinte maneira: tal de S igual é o produto escalar, o produto interno do vetor normal com a derivada do vetor binormal. Ok? Então, a esse carinha a gente atribui o nome de torção. E a gente vai ver as características geométricas dessa função. Então, por que ela é chamada de torção e o que ela mede. Ok? Então, aqui em cima, nessa breve introdução, a gente definiu a torção como essa constante que liga, bom, para cada S ela é uma constante, né? Que faz a ligação entre a derivada do vetor binormal e o vetor normal unitário. Então, por que aqui está diferente, né, professor? Porque, olha só, como o vetor normal unitário, como o próprio nome está dizendo, ele é unitário, se eu tomar o produto interno desse cara, B' de S igual a menos tal S, NS, se eu tomar o produto interno dos dois lados com o vetor normal, perceba que esse carinha aqui, ó, será 1, e aí você multiplica por menos dos dois lados e você obtém a definição que a gente mostrou mais aqui abaixo. Ok? Então, é apenas uma forma mais interessante de expressar essa quantidade que a gente chama de torção. E o que essa torção mede, né? Deixa eu colocar aqui uma pequena observação.
observação. Então, assim como a curvatura mede quão rápido uma curva se desvia, uma curva se desvia de ser uma reta, tal de S, ou seja, a torção, mede quão rápido uma curva se desvia de ser plana, de ser uma curva plana, ok? Então a gente vai ver que realmente essa coisa que a gente definiu como torção, ela faz exatamente isso que eu acabei de escrever. Nos exemplos a seguir a gente vai perceber isso, ok? Então o que a gente fez foi definir a torção para uma curva parametrizada pelo parâmetro S, ou pelo parâmetro comprimento de arco. Mas e se eu tiver uma curva parametrizada por um parâmetro arbitrário? Então, em termos de uma parametrização arbitrária, de uma parametrização arbitrária, ficamos com o seguinte. Então, olha só, como foi definida a torção mais acima? Então, a torção ela é o negativo do produto interno do vetor normal com a derivada do vetor binormal em relação ao comprimento de arco. Então, aqui vamos utilizar a regra da cadeia e notar que eu posso escrever esse carinha assim, ó, dt, db dt, dt, ds. Bom, que ainda fica assim, n escalar db dt. E o que é? Note que eu posso reescrever esse dt ds como 1 sobre ds dt. Ok? Mas ds dt é o que a gente chama de velocidade escalar, não é verdade? Então, no final das contas, a gente vai ficar o seguinte, a torção, que agora depende desse parâmetro arbitrário t, ficou menos o produto interno do vetor normal unitário com a derivada do vetor binormal dividido pela velocidade escalar. Então, para uma parametrização arbitrária, a gente pode calcular a torção dessa forma. Ok? Acontece que se o parâmetro t for o comprimento de arco, ou seja, se t for igual a S, a nossa curva ela tem V de t, quando t é S, ela tem V de t igual a 1. Ou seja, toda curva que é parametrizada pelo comprimento de arco, ela tem velocidade unitária. Ok? E aí, esse cara aqui vira 1 e a expressão reduz ao que a gente tinha anteriormente. Ok, então, exemplo 41. Verifique que a torção de uma curva plana, que tem curvatura não nula, é nula. Ok? Então, o que a gente quer mostrar aqui? A curvatura de uma curva que nunca sai do plano é zero. Bom, mas isso é exatamente o que a gente descreveu na observação anterior, né? Na observação, a gente disse que a torção, tal, ela mede quão rápido uma curva desvia-se de ser plana. Por exemplo, no caso de uma hélice, a hélice ela não mora no plano, ela sempre, à medida que t aumenta, ela vai saindo desse plano, ou ela vai sempre espiralando dessa forma, e nunca se encontra num plano só. Diferentemente, por exemplo, um círculo no plano XY, um círculo no plano XY, ele nunca sai desse plano. Então, é de se esperar que uma curva como essa tenha torção nula. Tá? Mas o exemplo 41 ele pede para a gente verificar exatamente isso. Mostra que uma curva que mora no plano, não necessariamente no plano XY, mas no plano arbitrário qualquer, mostra que essa curva tem torção nula. Ok? Então, solução. Então, para facilitar, vamos assumir que a nossa curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Ok? Note que, se não for o caso, basta a gente reparametrizar. Então, é sempre possível supor isso. Então, suponha que a nossa curva R seja uma R de S. E note o seguinte, note que a equação de um plano seja ainda coloca assim, Azinho, o vetor unitário de um certo plano. O vetor unitário normal
de um certo plano. De um certo plano. Então, a equação desse plano, que tem A como vetor normal, pode ser escrita da seguinte maneira. Então, a equação do plano que contém, por exemplo, o ponto P apontado pelo vetor, por exemplo, R de 0, e que tem Azinho como vetor normal, é dada por. Então, a gente sabe que a equação do plano que contém, por exemplo, esse ponto P0, que é o ponto terminal do vetor R de 0, aqui eu escolhi o 0 apenas por comodidade, e que tem Azinho como vetor normal, se escreve da seguinte maneira. É R de S menos R de 0, tudo isso escalar esse vetorzinho, igual a 0. Ok? Então, essa aqui é a equação de um plano que contém o ponto P0, aqui é o P0, que contém esse ponto P, que na verdade é o R de 0 da gente, e que tem Azinho como vetor normal desse plano. Ok? Então, a equação desse plano sempre pode ser escrita dessa forma aqui. Então, o que a gente quer mostrar é que se uma equação mora, por exemplo, se eu tenho uma curva, que mora nesse plano, então a torção dessa curva é nula. Tranquilo? Note que aqui eu não estou especificando quem é o plano, apenas é um plano genérico que tem A como vetor normal a esse plano. Tranquilo? Então, eu posso ainda trabalhar um pouco mais com essas equações e escrever isso assim, ó, R de S escalar Azinho igual a... Bom, aí eu teria o seguinte, R de 0 escalar Azinho, mas o resultado disso aqui eu vou chamar de D, que é um número, tá certo? Então, eu ainda posso escrever a equação do meu plano dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou derivar essa expressão que a gente acabou de obter duas vezes. Mas por que isso? Vocês vão ver já já. Ok? Então, derivando essa relação, em relação ao comprimento de arco, ao parâmetro S, vamos ter o seguinte. Então, se eu derivar, vou ficar com R' de S. A derivada do produto interno, lembra? É a derivada do primeiro escalar ao segundo, mais a derivada do segundo escalar ao primeiro, mais A. O nosso Azinho aqui é um vetor constante, a derivada dele é zero, então não vou colocar esse outro termo. Então, ficou só a derivada do primeiro escalar ao segundo, e a derivada desse D aqui é zero, que D é uma constante, tá certo? Então, ficou igual a zero. Ora, mas a gente sabe que se minha curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, o vetor tangente unitário é exatamente essa derivada. Então, o que a gente tem é o seguinte, é que o meu vetor tangente unitário ele é ortogonal ao vetor normal desse plano. Ok? O que eu vou fazer? Então, deixa eu marcar essa expressão aqui, que ela é importante. Vou derivar mais uma vez. Então, se eu derivar mais uma vez essa relação, temos ainda, derivando mais uma vez, derivando novamente, vamos ter o seguinte, olha só. Então, se eu derivar o vetor tangente, eu vou ter o vetor normal. Não é o vetor normal unitário, mas é um vetor que é ortogonal ao vetor tangente, a gente chama esse cara de vetor normal. Bom, novamente, vai ficar a derivada do primeiro escalar ao segundo, mais a derivada do segundo escalar ao primeiro, mas A é um vetor constante, então a gente continua com a mesma expressão. Relembre o seguinte, que a derivada do vetor tangente é o que a gente define como vetor normal unitário. Lembre também que se a minha curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, como é o caso, então a norma dessa derivada nada mais é que o que a gente chama de curvatura. E ele diz que a curvatura nesse exemplo é diferente de zero. Ok? Então isso me permite escrever ou descrever essa derivada assim, ó, como a curvatura vezes o vetor normal. Então eu posso reescrever essa relação aqui ainda assim, ó, é a curvatura K de S vezes o vetor normal escalar esse vetorzinho que é o vetor normal do meu plano onde a curva se encontra. Ok? Já que minha curva é plana. Tranquilo? Então, como K de S é diferente de zero,
Então, dividindo por k de s dos dois lados, eu chego à relação de que o meu vetor normal unitário também é ortogonal a esse vetor normal do plano. Então, deixa eu guardar essa informação aqui, que ela é importante. Então, o que a gente chegou até então? Bom, se a minha curva for plana e mora nesse plano que tem Azinho como vetor normal ao plano, a gente chegou à conclusão de que o meu vetor tangente unitário é ortogonal a ele e que o vetor normal unitário também é ortogonal a ele. Ok? Então, isso quer dizer, logo, como o meu vetor binormal, B de S, é exatamente o produto vetorial de T com N, então isso quer dizer que B de S está na direção de A. Não é verdade? Porque, veja, A ele é ortogonal ao mesmo tempo tanto a T quanto a N. Então, A tem que estar no plano, ou A tem que estar fora do plano gerado por T e por N. Mas quem é que mora nesse plano? Quem é que mora fora desse plano gerado por T e N? É o vetor binormal. Logo, o vetor binormal, como o vetor binormal dado por essa expressão, ele tem que ser proporcional ou, de outra maneira, ele tem que ser paralelo a esse vetorzinho, ok? Então, o vetor binormal da gente tem que estar na mesma direção de Azinho. Para tirar essa constante de proporcionalidade, eu vou introduzir uma constante. Bom, é uma função, mas ela é uma constante para cada valor de S. Para cada S que você coloca aqui, você tem um número, então, na verdade, é uma função. Ok? Bom, mas em que isso me mostra que a minha curva, ou que a torção é nula? Então, vamos ver o seguinte. Vamos tomar a norma desse vetor, ou dessa expressão. Tomando a norma dessa expressão que a gente acabou de mostrar, a gente tem o seguinte, olha só, a norma de B de S é igual a, bom, o lambda sai da norma, então ficou o valor absoluto de lambda, vezes a norma de A. Porém, tanto A quanto B são vetores unitários, não é verdade? Tanto A tem norma 1, perdão, B, quanto Azinho tem norma 1. Então, isso quer dizer que essa minha função lambda de S, em valor absoluto, ela vale 1. Como a nossa função binormal é uma função, como essa função vetorial é uma função contínua, né? Porque ela é o produto vetorial de duas funções contínuas, T e N, então essa nossa função escalar lambda, essa função, deixa eu colocar aqui, essa função escalar, tem que ser contínua também. Então, aqui só tem duas possibilidades. Ou lambda de S é 1, ou lambda de S é igual a menos 1. Bom, em qualquer uma dessas situações, lambda de S é constante. Ou ela vale sempre 1, ou ela vale sempre menos 1. Então, o que eu tiro daqui? Que informação eu tiro? Logo, ou portanto, o vetor binormal é constante. Portanto, B de S, que é dado assim, ó, lambda de S na direção de A, é um vetor constante. Porque A é constante e lambda de S é constante, então B é constante. É um vetor constante. Bom, mas se ele é um vetor constante, sua derivada é nula. dB ds é igual a zero. Ora, mas como é que foi definida a torção? Ela é menos n de S escalar dB ds, né? Na verdade, aqui é o vetor nulo. Bom, mas como dB ds é o vetor nulo, a gente tem que o resultado dessa operação é zero. Ok? Então, daí segue que a nossa torção ela é nula para todo t. Perdão, tzinho de S é zero, é identicamente zero, né? Para todo S. Para todo S. Ok? Que era o que o problema pedia que a gente verificasse. Se a minha curva é plana, então a torção é sempre nula. Bom, mais à frente veremos que o contrário também é verdadeiro. Ok? Se a torção é sempre nula, é porque essa curva é plana. Claro, desde que a curvatura não se anule. Tranquilo? Então vamos ver mais um exemplo. Exemplo 42. Determine a torção para a hélice. Cosseno de t, seno de t e t, com t no intervalo de 0 a 2π. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Solução. Então, enquanto a gente não tem nenhum teorema que permita calcular a torção de forma mais simples, nenhuma outra expressão, vamos utilizar a definição. Então devemos calcular
a seguinte grandeza, tal de t é menos o produto interno do vetor normal com a derivada do vetor binormal, tudo isso dividido pela velocidade escalar. Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é calcular o vetor tangente para depois obter o vetor binormal. Perdão, o vetor normal e em seguida o binormal. Então, como é que eu acho o vetor tangente? Primeiro, precisa da derivada. Então, a derivada vai ficar seno de t, menos seno de t, na verdade, menos seno, cosseno e 1. Note que a norma, ou a velocidade escalar desse cara, é a raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1 mais 1 ao quadrado 1, então vai ficar a raiz de 2. Então, dessa forma, meu vetor tangente unitário, meu vetor tangente ficou 1 sobre raiz de 2, que multiplica menos seno de t, cosseno de t e 1. Ok? Então, deixa eu marcar aqui, que a gente vai precisar dele mais à frente. Então, está aqui o vetor tangente, vamos precisar também da norma do vetor velocidade, está aqui ele também, né? Porque essa informação vai entrar aqui. Perfeito. Próximo passo, o vetor, precisamos do vetor normal. Então, para obter o vetor normal, eu calculo a derivada do vetor tangente, então isso vai ficar 1 sobre raiz de 2, derivada do seno, ou do menos seno vai ficar menos cosseno, menos seno e 0. Perceba que a norma desse vetor, é 1 sobre raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2, uma vez que esse vetor aqui já é unitário, né? Cosseno ao quadrado também seno ao quadrado é 1. Então, se você dividir esses dois carinhas, a gente vai ganhar o nosso vetor normal. Então, o vetor normal vai ficar menos cosseno de t, menos seno de t e 0. Então, vamos guardar ele aqui, que também vamos precisar dele já já, quando vamos calcular o vetor binormal. Na verdade, vamos precisar dele agora. Então, como é que fica o vetor binormal? O vetor binormal é o produto vetorial. Então, B de t é o produto do vetor tangente unitário com o vetor normal unitário. Então, esse carinho vai ficar... Vamos lá, vamos colocar as componentes do vetor tangente. Então, 1 sobre raiz de 2, eu vou tirar ele para fora do determinante. Então, 1 sobre raiz de 2. E aí, vamos ficar com menos seno de t, cosseno de t e 1. E agora, as componentes do vetor normal, menos cosseno de t, menos seno de t e 0. Então, aqui em cima, I, J, K. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar esse determinantezinho. Então, esse cara vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2, que multiplica. Então, na direção I, eu vou ter cosseno vezes 0, né? Esse cara vezes esse, menos seno vezes 1, com esse menos que já tinha aqui do seno, vai ficar mais. Então, ficou seno de t, menos agora na direção J. Na direção J sai essa linha e sai essa coluna, né? Então, vai ficar seno com 0, vai ficar 0, menos 1 com menos cosseno, vai ficar mais cosseno, não é isso? Deixa eu só apagar esse riscado que eu fiz aqui. Então, vai ficar cosseno de t. Mas, agora na direção K, bom, na direção K vai sair essa linha e essa coluna, então, vou ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, ok? A gente já fez esse mesmo procedimento em outros exemplos. E já vimos que, nesse caso, o vetor binormal vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2, que multiplica seno de t menos cosseno de t e 1. Ok? Então, agora que a gente tem um vetor binormal, o que eu preciso? Preciso da sua derivada. Depois disso, eu faço o produto interno com o vetor normal que já calculamos acima, divido pela velocidade escalar que também já está calculada, e aí sim, temos o vetor, temos a função torção. Ok? Temos a torção da nossa hélice. Por fim, eu vou precisar da derivada, b' de t, então vai ficar 1 sobre raiz de 2, derivado do seno cosseno de t, derivado menos cosseno vai ficar menos, com o menos vai ficar mais seno, e a derivada da constante ficou 0. Então, vamos guardar essa informação aqui. O que eu preciso agora? Fazer o produto interno de n, então n interno b', vamos ter o seguinte. Então, b' está aqui, calculamos agora, deixa eu colocar aqui b', t, e o vetor normal está aqui acima, olha só. Então, a primeira componente aqui vai ficar menos cosseno com cosseno, vai ficar menos cosseno ao quadrado, a segunda menos seno com seno, menos seno ao quadrado, a outra 0 com 0, então ficou 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, que multiplica menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, isso é menos 1, então ficou menos 1 sobre
raiz de 2. Como é que foi definida a torção para a gente? É o negativo desse cara. Então, é menos n interno B' dividido pela norma da velocidade, ou pela velocidade escalar. Mas a velocidade escalar a gente computou lá em cima, vamos ver? A velocidade escalar está computada aqui, ó, raiz de 2. Ok? Então, vamos ficar com menos, que já tinha da expressão, menos. Então, esse menos 1 sobre raiz de 2 dividido por raiz de 2. Ou seja, vai ficar 1 sobre 2. Ficou meio. Então, a torção, nesse caso, a torção para a hélice é constante. Ok? Vamos ver mais à frente que as curvas que têm torção constante e curvatura constante são as nossas hélices. Ok? Então, essa é a torção da nossa hélice. Como a gente já viu, a hélice ela não é uma curva plana, ou seja, ela é uma curva que vai sempre espiralando, por exemplo, se isso aqui for o plano XY, ela vai sempre espiralando para fora desse plano. Ok? Ela nunca está em plano nenhum, ela sempre está espiralando para fora desse plano. Tranquilo? Por isso que a sua torção é diferente de zero. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 43. Verifique que para uma curva C espacial com curvatura não nula, se tivermos que a sua torção é identicamente nula, então essa curva é uma curva plana. Perceba que no exemplo 41 fizemos o contrário. Mostramos que toda curva plana tem torção nula, perdão. Nesse exemplo agora vamos fazer o contrário. Vamos mostrar que se a torção é identicamente nula, com curvatura não nula, porque senão não tem como definir a torção, então essa curva tem que ser plana. Ok? Então vamos aqui ver como é que a gente faz isso. Solução. Vamos supor que a nossa curva está parametrizada, que R é um R de S, pelo parâmetro comprimento de arco. Bom, e ele fala no problema, então, e como a curvatura, como é que a gente calcula a curvatura? É a norma da derivada segunda do vetor posição ou a norma da aceleração. Então, como esse cara é diferente de zero, então eu posso afirmar que o meu vetor normal é diferente do vetor nulo, ok? Ou seja, ele está bem definido. Então, assim, como ele fala no problema que a torção é nula, então, assim, de tal de S igual a zero, como a torção é nula, segue que a derivada do vetor binormal também é nula, não é verdade? Porque como é que a gente definiu a torção? Bom, a gente viu inicialmente que a derivada do vetor binormal está conectada com o vetor normal através dessa expressão. Se isso aqui é zero e esse cara não é zero, então esse cara tem que ser zero. Ok? Então, a gente pode afirmar que a derivada do vetor binormal é zero para todo S. Para todo S. Então, isso quer dizer que o meu vetor binormal é uma constante. Logo, B de S é uma constante que eu vou chamar, por exemplo, aqui de B0. Ok? Então, B0 é um vetor aqui no R3. Então, basta mostrar agora. Então, devemos verificar ou mostrar, devemos mostrar que a nossa curva R de S pertence ao plano oscilador e isso é suficiente, tá certo? Então, devemos mostrar que R de S pertence ao plano oscilador. Ok? Que é aquele plano que tem o vetor binormal como vetor normal. Então, como é que a gente faz isso? Então, observe o seguinte. Vamos derivar a seguinte quantidade, a seguinte grandeza. Vou pegar minha curva aqui, ó, R de S, e vou fazer o produto interno dela com o vetor binormal, que eu já sei que é constante. Então, vou colocar ele aqui, ó, B de zero. Ok? E vamos ver o que isso aqui dá. Bom, então a gente pode utilizar aqui a regra do produto, um derivado do primeiro. Esse derivado do primeiro vai ficar R' de S escalar o segundo, mais a derivada do segundo escalar o primeiro, mais o vetor binormal aqui, ele é constante. Então, a derivada desse cara é zero, então preciso colocar. Tranquilo? Bom, mas o que é R' de S? É o nosso vetor tangente unitário. Então, aqui eu fiquei com o produto interno do vetor tangente unitário com o vetor binormal. Mas eu sei que esses vetores são ortogonais entre si, né? Se aqui for o vetor tangente e aqui for o vetor normal, o vetor binormal está aqui para fora. Então, como esses caras são ortogonais, esse produto interno é sempre zero para todo S. Então, isso é zero para todo S. Não é verdade? Então, o que essa informação nos dá? Que esse cara é constante. Que essa expressão toda é constante. Se a derivada dessa coisa é sempre zero, é porque essa coisa é uma constante, não é verdade? Portanto, R de S escalar B0 é igual a uma constante, um vetor
igual a um número, né? Que eu vou chamar aqui de D. Ou Czinho, pronto, é igual a uma certa constante aqui. C é um número real. Então, eu posso determinar esse C da seguinte maneira. Em S igual a zero, vou tomar S igual a zero nessa expressão, e a gente vai ficar com o seguinte, em S igual a zero, eu vou ter assim, ó, R de zero, escalar B0, é igual a C. Ok? A única coisa que não é constante aqui é a nossa função vetorial, e eu calculei ela no zero, apenas para que a gente possa determinar o valor de C. Ok? Então, C é dado dessa forma. Então, vou usar novamente essa expressão, e a gente vai ficar com o seguinte, logo, ficamos com o seguinte, ó, R de S, escalar B0, é igual a R de 0, escalar B0. Ou ainda, se eu passar o R0 para o outro lado, com o B0 e colocar o B0 em evidência, vou ficar assim, ó, R de S menos R de 0, escalar B, igual a 0. Ok? Mas essa é exatamente a equação do plano que tem B como vetor normal, não é? Ok? Então, como R de S é a parametrização da minha curva, isso quer dizer que as componentes dessa parametrização, ou seja, x de s, y de s, z de s, pertencem a esse plano que tem B como vetor normal. Logo, a minha curva é plana. Ok? Logo, R de S é uma curva plana. Ok? Que é basicamente a volta do exemplo 41. Então, no exemplo 41, a gente mostrou o quê? Que se eu tenho uma curva plana, então a torção é nula. Olha só, se C é uma curva plana, então, a gente mostrou no exemplo 41, então, a torção é identicamente nula. E vale a volta. Se a torção for identicamente nula, então, bom, claro que uma curvatura diferente de zero. Então, C é uma curva plana. Ok? Então, a gente daqui para frente pode dizer que uma curva é plana somente se sua torção for nula. Então, mais uma forma de você caracterizar uma curva plana. Agora, o que a gente vai fazer é escrever as derivadas das funções vetoriais t, n e b em função dos vetores do tríado de Frenet. A gente sabe que t, n e b formam uma base na R3, então é sempre possível escrever qualquer vetor, qualquer função vetorial como combinação linear desses caras. Quando a gente fizer isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar num conjunto de equações que são de extrema importância para a teoria das curvas. Esse conjunto de equações será chamado de equações de Frenet-Serre. Então vamos ver como é que a gente chega nesses carinhas. Então, olha só, agora vamos escrever as derivadas T' de S. Aqui vamos supor que está tudo parametrizado pelo comprimento de arco, ok? N' de S e B' de S em termos do triedro de Frenet. Ok? Ou seja, em termos desses carinhos T, N e B. E aí vamos ver como é que isso vai ficar. Alguns a gente já conhece. Note o seguinte, note que a gente já sabe como, por exemplo, escrever a derivada do vetor tangente em relação ao comprimento de arco. Como, professor? Bom, a gente sabe que essa derivada dividido pela sua norma, deixa eu colocar a norma dela mesmo, que é a mesma coisa que a derivada segunda que eu estava escrevendo, mas a gente sabe que essa derivada dividido pela sua norma, é o que a gente chama de vetor normal unitário. E que esse carinha nada mais é que a curvatura, não é isso? Então, eu vou passar esse carinha multiplicando e vou reescrever tudo isso da seguinte maneira, olha só. Então, ficou assim, ó, dt ds, passando a norma, que nesse caso é basicamente a curvatura, é igual a curvatura na direção do vetor normal. Então, essa é a nossa primeira equação, onde eu estou escrevendo a derivada do vetor tangente como combinação linear dos vetores t, n e b. O que ocorre é que não existe componente tangencial para essa derivada, e muito menos binormal, só existe componente normal. Ok? Então, outra equação a gente já conhece também. A gente sabe lá da definição de torção que a derivada do vetor binormal em relação ao comprimento de arco
é menos a torção na direção do vetor normal. Então, essas duas equações a gente já conhecia. Estou apenas compilando elas aqui. O que a gente não sabe ainda é como exprimir ou expressar a derivada do vetor normal em relação à função comprimento de arco. Ok? Então, para isso, note o seguinte. A gente vai fazer isso agora. Então, observe o seguinte. Observe. Como é que a gente definiu o vetor binormal? Então, o vetor binormal ele é o produto do vetor tangente com o vetor normal. E a gente viu que essa tríade ela é ortogonal, é formada por um conjunto de vetores ortogonais entre si. Né? Então, esse aqui é T, se aqui for N e aqui for B. Então, através do produto vetorial, a gente definiu o vetor binormal como produto nessa ordem de T com N. Perceba que se eu colocar a minha mão, ou se eu colocar os meus dedos na direção de T e fechar para B, o polegar vai apontar exatamente para B. Bom, mas se eu fizer o mesmo processo, colocando meus dedos na direção do vetor N e fechando minha mão em relação a B, o meu polegar vai apontar na direção de T. Então, isso me permite escrever também assim, o vetor tangente como sendo N vetorial B. Bom, e da mesma forma, se eu colocar a minha mão na direção do vetor B e fechar na direção de T, meu polegar vai apontar na direção N. Não é isso? E aí eu posso escrever N da seguinte forma. N de S é igual a, de novo, coloca a mão em B e fecha para T. Então, B de S vetorial T de S. Ok? E aí eu vou tomar proveito dessa equação, vou derivar essa equação e utilizar essas outras duas que a gente já teve aqui, que a gente já obteve aqui, para reescrever a derivada do vetor normal unitário. Então vamos lá, vamos derivar essa relação. Então vai ficar a derivada do vetor normal em relação ao comprimento de arco, vai ficar a regra do produto. Então derivada do primeiro, então B' de S vetorial T de S, mais, nessa ordem, B de S vetorial T' de S. Ok, então eu vou substituir agora essa derivada e essa derivada pelas derivadas aqui, por essas equações que a gente compilou aqui em cima. Ok? Então, como é que vai ficar B' de S? Vai aparecer para a gente menos tal S NS. Então, nesse primeiro termo aqui, ó, a gente vai ter menos tal S NS. E nesse outro termo aqui, a gente vai ter capa de S, que é a curvatura, na direção do vetor normal. Não é? Olha, nossa primeira equação. É a curvatura na direção do vetor normal. Vamos reescrever isso dessa forma e simplificar o máximo possível. Então, ficou assim, ó, dN ds menos tal S, então, N de S vetorial T, mais B de S. Bom, esse capa eu posso colocar para fora do produto vetorial, então ficou capa de S, BS vetorial N. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? É escrever esses carinhos. Mas a gente sabe que T vetorial N é B, mas aqui eu tenho N vetorial T, então isso aqui é menos B de S. E aqui em cima vimos que, olha só, B vetor N vetor B é T, mas aqui eu tenho B vetor N, então isso é menos T. Isso é menos T de S. Então, vamos ficar com o seguinte, dN ds, vamos ter, então vai ficar menos a curvatura, olha só, então menos capa de S na direção do vetor tangente, mais, porque esse menos com esse menos aqui fica mais a torção na direção do vetor binormal. Então agora nós temos as três equações que envolvem as derivadas de T, N e B, expressas em relações das funções T, N e B. Ok? A essas equações a gente chama de equações de Frenet-Serre. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, o sistema de equações diferenciais a seguir, é chamado de equações de Frenet, um dos matemáticos franceses que estudou isso, Serre, o outro. Então, equações de Frenet-Serre. Então, deixa eu colocar
o que a gente tem até então. Então, ficamos com o seguinte, olha só. A derivada do vetor tangente em relação ao comprimento de arco se escreve como capa de S na direção do vetor normal. A derivada do vetor normal em relação ao comprimento de arco se escreve assim, ó, menos capa de S na direção do vetor tangente mais tal de S na direção do vetor binormal e, por fim, a derivada do vetor binormal em relação ao comprimento de arco se escreve assim, é menos tal de S, ou seja, menos a torção, na direção do vetor normal. Então, esse conjunto de equações diferenciais, ou seja, equações que envolvem derivada e as próprias funções, aqui é um sistema deles, né? Então, temos 3. Então, esse sistema de equações diferenciais é chamado de equações de Frenet-Serre. Nota que eu escrevi dessa forma espaçada para que a gente possa perceber que eu posso escrever isso de forma utilizando notação matricial. Ou ainda na forma matricial, temos o seguinte. Então, vou colocar aqui a derivada fora e ficamos com T, N e B. Então, escrevi esse cara como um vetor, então a derivada de cada uma dessas componentes se escreve assim. 0, capa de S, 0, menos capa de S, 0, tal de S, 0, menos tal de S, 0. E do outro lado ficamos com T, N e B. Ok? Então, é uma forma mais compacta, mais elegante de descrever aquelas equações. Perceba que essa matriz aqui no meio, ó, ela é uma matriz antissimétrica, né? Se você calcular sua transposta, você tem menos ela. Ok? Então, observação. Resolvendo esse sistema de equações, a gente descobre a nossa curva, que é o que eu vou colocar aqui na observação, apesar desse não ser o enfoque desse curso, ok? Então, resolvendo as equações de Frenet-Serre, é possível verificar que a forma da nossa curva, a forma de uma curva C é completamente determinada, completamente determinada pelas funções capa de S e tal de S, ok? Então, pelas funções capa de S e tal de S. Isso é um teorema, o teorema fundamental das curvas que eu vou enunciar mais à frente. Exemplo 44. Verifique que C1 e C2 são duas curvas com a mesma curvatura não nula, tá certo? E mesma torção, então as curvas são congruentes. Ou seja, elas são iguais do ponto de vista da geometria diferencial. Ok? Dizer que elas são congruentes é dizer, por exemplo, que C2 pode ser rotacionada ou transladada a fim de coincidir com C1. São duas curvas iguais, porém em pontos diferentes, por exemplo, do espaço. E através de uma rotação ou de uma translação, que a gente chama de movimento rígido, então através de um movimento rígido você pode fazer uma curva coincidir exatamente com a outra. Ok? Então vamos verificar isso. Se duas curvas têm a mesma torção e a mesma curvatura, então elas são iguais. Tá certo? No final das contas é isso que ele está pedindo que a gente verifique. Então, solução. Aqui eu vou assumir que as duas curvas estão parametrizadas como de costume pelo comprimento de arco, tá? Mas isso não impõe nenhuma dificuldade caso você queira supor que ela está parametrizada por um parâmetro arbitrário. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, por exemplo, digamos que eu tenho aqui C1 e C2, tá? Então, aqui eu escrevi duas curvas arbitrárias qualquer. A ideia é mostrar que se elas têm a mesma curvatura, elas são iguais. Ou seja, que C2, na verdade, é C1, só que está deslocado aqui, escrito em outra posição. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou transladar C2, de forma que elas tenham a mesma origem. Ou seja, eu vou trazer esse ponto para cima desse. Só isso. Eu não estou colocando nenhuma informação adicional
acima de C2 a mais do que isso. Tá? Então, eu vou apenas fazer as origens coincidir. Porque vocês vão ver que, ao fazer isso, tendo a mesma curvatura e a mesma torção, todo o restante vai coincidir também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, suponha que fazemos o ponto inicial de C2, coincidir com o de C1, como eu falei, com o de C1, tá? Através, por exemplo, através de uma rotação ou translação, ou uma composição dos dois, rotação ou translação, ok? De forma que apenas na origem, e é isso que eu quero que fique claro, está aqui C1 e C2, eu não estou colocando nenhuma informação adicional além disso, eu vou apenas trazer esses dois caras para o mesmo ponto, ou seja, C2 vai sair daqui. Ó. Então, como C1 e C2 têm a mesma origem, então nesse ponto eles vão ter, nesse ponto, que é o ponto inicial, eles vão ter os mesmos vetores tangentes, os mesmos vetores normais, os mesmos vetores binormais, tá certo? Ou seja, eu vou fazer a orientação de TNB da primeira curva ser igual à orientação de TNB da segunda curva apenas na origem. Tranquilo? De forma que os vetores T1, N1 e B1 da curva C1 sejam iguais ao da curva C2. Sejam iguais a T2, N2 e B2 de C2, da curva C2. Só isso. Então, eu apenas vou fazer com que esses caras coincidam a origem, tá? No ponto inicial, deixa eu colocar aqui, no ponto inicial que vou chamar de S igual a zero. No ponto inicial, eu sempre posso escolher a minha origem. Inicial, que tomaremos como S igual a zero. Ok? E aí vou definir a seguinte função. Toda a informação que a gente vai extrair dessa função aqui, olha. Vou chamar essa função escalar f de s, e ela vai ser definida assim, ó. T1 de s, escalar T2 de s, mais N1 de s, escalar N2 de s, mais B1 de s, escalar B2 de s. Ok? Então, estou definindo essa função, que eu estou chamando de f de s. É uma função que está bem definida, porque essas funções T e NB estão bem definidas para todo S, então essa função está definida para todo S. Então, o que eu vou mostrar no final das contas é que essa função é constante, e isso vai implicar que cada um desses produtos internos vai ser igual a 1. Mas se cada um desses produtos internos são iguais a 1, quer dizer que esses vetores são iguais entre si. E aí, com essa informação, a gente vai mostrar que as curvas são iguais. Ok? Então, lembrando que T1 é o vetor tangente da curva R1. T2 é o vetor tangente da curva R2 e assim por diante. Tá certo? Então, vamos calcular a derivada dessa função. Então, derivando. Eu vou derivar essa função f de s e vou utilizar as equações de Frenet para simplificá-las, tá? Então, como é que vai ficar? Bom, a derivada do produto interno, a gente já sabe como é que faz, derivada do primeiro escala ao segundo e assim por diante. Então, f' de s vai ficar assim, ó. Só para facilitar minha escrita, eu vou omitir aqui os parâmetros, tá certo? Então, ficou T1' escalar T2 mais T1 escalar T2' mais N1' escalar N2 mais N1 escalar N2', N1 escalar N2', onde esse linha é derivado em relação a S, mais B1' escalar B2 mais B1 escalar B2'. O que eu vou usar agora? Eu vou usar as equações de Frenet-Serre para reescrever cada uma dessas derivadas que aparecem aqui, ok? Então, vamos fazer isso. Note que quem é T1'? Bom, T1' é capa. Bom, as curvas todas têm a mesma curvatura e torção, então eu não vou escrever capa 1 e capa 2. São todas iguais, tá certo? Então, ficou capa N1, aqui ficou capa N2. Eu sei que a derivada do vetor normal se escreve assim, ó, menos capa T1 mais tal B1. Bom, a mesma coisa para esse outro termo trocando 1 por 2, ok? E nesse
termo aqui, eu sei que a derivada do vetor binormal se escreve com menos a torção na direção de N1 e esse outro cara menos a torção na direção N2. O que eu vou fazer? É só substituir cada um desses carinhas, simplificar o máximo possível e aí vocês vão ver que isso dá zero. Tranquilo? Então vamos fazer aqui embaixo. Então olha só, vai ficar assim, ó, F' de S igual a capa N1 escalar T2 mais, eu posso colocar o capa para fora aqui, capa T1 escalar N2 mais, agora eu vou ter todo esse termo aqui, então ficou menos capa T1 escalar N2 mais, olha, tal B1 escalar N2. Perceba que já tem termos aqui que a gente pode cancelar, mas vamos continuar. Então, mais, agora eu estou nesse termo aqui, tá certo? Então, vai ficar N1 escalar essa mesma expressão trocando 1 por 2. Tá? Vou fazer aqui para não ter que recopiar. Então, trocando 1 por 2, a gente vai ficar N1 escalar T2 com menos K na frente. Então, ficou assim, ó, menos capa T2, N1 escalar T2 ou T2 escalar N1, a mesma coisa. T2 escalar N1 mais esse outro termo aqui, então tal. E aí eu vou ter N1 escalar B2, ok? Então, N1 escalar B2 mais a outra parte, o outro termo. O outro termo é B1, linha, que é menos tal, então menos tal, ficou N1 escalar B2, mais o próximo termo, na verdade menos, porque tem esse menos aqui, ó. Então menos tal, B1 escalar N2. Bom, agora é só procurar os termos que se cancelam. Então aqui eu tenho N1, T2. Onde é que novamente eu tenho N1, T2? Vamos ver. Aqui, N1, T2. Aqui é mais capa, aqui é menos capa. Então veja, ó, esses dois caras se cancelam. Onde é que eu tenho T1, N2? T1, N2. Vamos ver novamente onde é que eu tenho T1, N2. Bom, eu tenho T1, N2 aqui, do lado, né? Então esse cara foi com esse. Então, tal B1, N2, aqui é positivo, e aqui é menos tal B1, N2. Esse cara foi com esse. E esse aqui com esse. Ok? Ou seja, a derivada dessa função é zero para todo S. Para todo S. Ou seja, essa função é constante, né? Se a derivada dela é nula para todo S, logo ela é constante. Logo, f de S é uma constante, se é um número real. Como é que eu faço para determinar essa constante? Bom, eu calculo a função em algum ponto que eu conheço. Ok? Então, ficamos com o seguinte. Ficamos com T1 de S escalar T2 de S mais N1 de S mais N1 de S escalar N2 de S mais B1 de S escalar B2 de S. Ficamos que isso é igual a constante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar S igual a zero. Então, em S igual a zero, eu vou ficar o seguinte. Esse carinha aqui vai dar T1 de 0, T2 de 0. Mas T1 de 0 e T2 de 0 são iguais. Por quê? Porque eu fiz as duas curvas coincidirem na origem. Né? Então, vamos ficar com o seguinte, olha só. T1 de 0, escalar T2 de 0. Mesma coisa para o restante. N1 de 0, escalar N2 de 0, mais B1 em 0, escalar B2 em 0. E isso é igual a essa constante C. Mas, novamente, a gente fez essas curvas coincidirem na origem. Então, T1 de 0 é igual a T2 de 0, N1 de 0 é igual a N2 de 0, e B1 de 0 é igual a B2 de 0. Como esses vetores são normais, como esses vetores são unitários, isso aqui dá 1, já que eles são iguais, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. Portanto, C é 3, né? Logo, C é 3. E a gente fica com o seguinte, bom, a mesma expressão, só que isso vai ser igual a 3 para todo o valor de S. Então, chegamos a
essa conclusão. Isso aí é 3. Aqui tem C, deixa eu só apagar ela. Então, isso aqui é 3 para todo S. Ok? Isso aqui é igual a 3. Ora, mas o valor máximo que isso aqui pode ter é 1. O valor máximo que isso aqui pode ter é 1. O valor máximo que isso aqui pode ter é 1. Né? Porque cada um desses caras tem tamanho 1. O que pode influenciar no tamanho dele é o ângulo entre esses dois, entre cada um desses caras no produto interno. Né? Mas isso aqui, quando isso aqui for 1, que é o máximo, e quando isso aqui for 1, que é o máximo, quando isso aqui for 1, que é o máximo, é que a gente vai ter 3. Então, a única forma dessa soma sempre ser 1, perdão, sempre ser 3, é se cada um desses caras tiverem um valor máximo. Ou seja, se cada um desses produtos internos forem 1. Mas se esses produtos internos sempre são 1, quer dizer que o ângulo entre cada um desses vetores é o mesmo. Na verdade, é 0. Então, se o ângulo entre esses dois vetores é 0, se o ângulo entre esses dois vetores é 0 e o mesmo aqui, quer dizer que esses vetores são iguais. Tá? Então, em particular, isso quer dizer que T1 de S é igual a T2 de S para todo S. Para todo S. Professor, mas em que isso me mostra que essas curvas são iguais? Bom, é só a gente integrar isso, né? Então, por que integrar? Porque o que é T1 de S? É R1' de S. Então, essa equação está dizendo o seguinte, que R1' é igual a R2' para todo S. Ok? Então, se eu integrar essa equação, integrar a derivada da própria função, eu vou ficar com R1 de S é igual a R2 de S mais um vetor constante. Ok? Bom, mas eu sei que essas curvas coincidem na origem. Então, eu posso utilizar essa informação para encontrar essa constante. Como R1 de 0 é igual a R2 de 0, porque eu fiz as duas curvas coincidirem com a origem, então, se eu colocar S igual a 0, então, fazendo S igual a 0 aqui e aqui, eu descubro que C é o vetor nulo, né? Olha só, R de 0, R1 de 0 é igual a R2 de 0 mais C. Só que R2 de 0 é igual a R1 de 0, então isso aqui é igual a R1 de 0 mais C, portanto C, se você cancelar esses caras, C é o vetor nulo. Ora, mas se C é o vetor nulo é porque R1 de S é igual a R2 de S, como a gente prometia que tinha que ser. Portanto, R1 de S é igual a R2 de S para todo S. Para todo S. Ou seja, essas curvas são iguais, né? Ok? Então, moral da história, se você tem duas curvas espaciais que têm a mesma torção e a mesma curvatura, elas são iguais. Bom, a menos de um movimento rígido, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que uma curva pode estar aqui, ó, e a outra curva pode estar aqui, mas elas são iguais. Ou seja, você pode trazer essa para cá através de uma translação ou uma rotação. Você pode fazer elas coincidirem. Ok? Bom, agora vamos ver um importante teorema chamado Teorema Fundamental das Curvas. Então, o teorema diz o seguinte. Então, suponha que eu tenho duas funções, que aqui eu estou chamando de kappa e tal, mas poderia ser qualquer outra letra. Aqui não estou chamando esses caras de curvatura e torção, não. Tá ok? Então, seja kappa de S maior que zero e tal de S, funções diferenciáveis. Tudo que a gente pede é que essas funções possam ser diferenciadas, tá? Em um dado intervalo I. Então, existe uma curva regular R1, onde S é o comprimento de arco, kappa de S, agora sim, é exatamente a sua curvatura, e tal de S é exatamente a sua torção. Ok? Além disso, se R2 for outra função que satisfaz as mesmas condições, ou seja, que tem a mesma função curvatura e a mesma função torção, então essas curvas são congruentes, ou seja, elas são iguais a menos de um movimento rígido, como a gente viu no exemplo anterior. Ok? Então, esse teorema ele tem duas partes. Ele é um teorema que diz que é um teorema de existência e unicidade. Então, existe uma curva que satisfaz essas condições, ou seja, dado uma função qualquer, onde eu vou chamar essa função de curvatura, e uma outra função qualquer, onde eu vou chamar essa função de torção. Então, dadas essas duas informações, resolvendo as equações de Frenet-Serret, o resultado disso é uma curva. E essa curva, sempre existe essa curva, é isso que esse teorema está dizendo, e essa curva ela é única, tem um teorema de existência e unicidade. Única como, professor? Única do ponto de vista da seguinte forma, se existe outra função, outra curva R2 que satisfaz as mesmas coisas, ou seja, que tem a mesma torção, a mesma curvatura, no final das contas essas duas curvas são congruentes, ou seja, elas são iguais a menos desse movimento rígido, ou seja, a menos de rotações e translação. Ok? Então eu não vou provar esse teorema. Bom, a gente provou a parte da unicidade, né? Nesse exemplo aqui, olha só, a gente mostrou que, no exemplo 44,
A gente mostrou que se duas curvas têm a mesma torção e curvatura, elas são iguais, tá? Então, essa seria a parte da unicidade desse teorema. Mas a existência eu não vou provar, porque a gente iria precisar do teorema fundamental das equações diferenciais, o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais, e esse não é assunto para esse curso, ok? Então, agora vamos ver um exemplo onde a gente pode aplicar esse teorema. Verifique que uma curva C com curvatura constante e torção identicamente nula é um círculo. Okay? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai resolver as equações diferenciais? Não, a gente não vai fazer isso, mas vamos tomar proveito do teorema de existência e unicidade das soluções daquelas equações diferenciais. Tá bom? Então, solução. A ideia é o seguinte, pessoal. Vamos extrair daqui duas coisas importantes. Primeiro, a gente está vendo que a torção é nula. E a gente viu no exemplo 43 que toda curva que tem torção nula e curvatura diferente de zero é uma curva plana. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que essa curva é plana, que ela é um círculo, depois a gente vai ver se sim ou não. Ok? Então, essa informação é importante. Então, do exemplo 43, temos que C, obrigatoriamente, é uma curva plana. É uma curva plana. Ok? A gente mostrou que toda curva que tem torção nula e curvatura diferente de zero é uma curva plana. Ok? Do exemplo 35, relembrem lá, do exemplo 35, a gente viu que um círculo de raio R tem curvatura constante. Né? Então, vimos que a curvatura de um círculo de raio R, de um círculo de raio R, é constante. Então, é constante e igual ao inverso do raio, né? E igual a. Aqui vamos assumir que tudo está parametrizado pelo comprimento de arco, tá certo? Então, a curvatura é 1 sobre o inverso do raio. Tranquilo? Então, olha só o que a gente tem aqui de informação. Eu sei que a minha curva em questão ela é plana, porque a torção é nula. E sei que minha curva tem curvatura constante. Então, eu vou utilizar agora o teorema fundamental das curvas e utilizar a parte não da existência, mas a parte da unicidade do teorema, que diz o seguinte: se existir qualquer outra curva que tenha a mesma torção e a curvatura, essas curvas são iguais. Ok? Então, basta mostrar que existe um círculo que tem torção nula, e ele tem porque é uma curva plana, e que tem curvatura igual a C, que é C aqui do problema, ó, curvatura constante arbitrária C, para que eu possa, a partir do teorema fundamental das curvas, concluir que essa curva tem que ser um círculo. Ok? Porque, novamente, duas curvas que têm a mesma torção e a mesma curvatura, elas são iguais. Tranquilo? Então, novamente, segue do teorema fundamental das curvas, que qualquer outra curva que satisfaça as mesmas condições, deve ser um círculo, né? Ok? É outro círculo. Congruente ao primeiro. Ou seja, são iguais. Congruente ao primeiro. Ou seja, eles diferem no máximo por uma rotação ou translação. Novamente, qual é a ideia desse problema? Exibir uma curva que tenha exatamente a mesma torção, que é dado no problema, que é zero, né, torção nula, e exatamente a mesma curvatura, que é C. Então, olha só, se eu tomar, em termos de uma parametrização, então, em termos de uma parametrização, temos o seguinte. Então, olha só. Vamos ver essa curva aqui, ó. R de S, igual a 1 sobre C, onde C é o mesmo C dado no problema, cosseno de S, 1 sobre C
seno de S. Então, o que eu posso falar dessa curva? Primeiro, ela é um círculo, né? Porque se você pegar esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado, o resultado é 1. Segundo, ela é uma curva plana, não é isso? Então, a sua torção é 0. Bom, eu acho que seria melhor dizer o seguinte. Segundo, a sua curvatura é não nula, porque senão não tem como definir a torção. E como é que é a curvatura dela? É 1, bom, aqui não é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, não. É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre c ao quadrado, professor. Ok? Então, quem é a curvatura dessa curva? É o inverso do raio. Quem é o raio da curva? 1 sobre c. Então, o inverso de c, o inverso de 1 sobre c, ó, o inverso de 1 sobre c é c. Então, essa curva é um círculo e tem curvatura igual à curvatura dada no problema e tem torção igual a dada no problema. Por quê? Porque é uma curva plana. Então, de novo, essa curva ela tem curvatura igual a dada no problema e torção igual a dada no problema. Então, segue do teorema fundamental das curvas que qualquer outra curva que tenha a mesma curvatura e torção é igual a essa. Mas que curva é essa? É um círculo. Ok, pessoal? Então, novamente, o que o problema pedia? Verifique que uma curva C com curvatura constante e torção nula é um círculo. Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente mostrou que um círculo satisfaz exatamente essas coisas. Ela tem a curvatura constante igual a esse se dado no problema e tem torção nula. Aí o que eu estou fazendo agora? Utilizando o teorema fundamental das curvas, que diz o seguinte, qualquer outra curva que tenha a mesma curvatura e torção tem que ser esse círculo. No máximo, ele é um círculo deslocado desse, com origem diferente, mas é o mesmo círculo. Tranquilo? Ok.